Em nosso estudo de hoje, ele está no livro Religião dos Espíritos, tem por título Mensageiros Divinos. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzam. Ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabe acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E ainda mesmo que se alteie a culminâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando-a simplesmente como remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção, e nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância não nos desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimento maiores que as nossas. Se nos encontram batidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação, e sim ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria. E se nos surpreendem caluniados e perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos, aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência, e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. E, sobretudo, diante de toda essa ofensa, de toda ofensa, levantam-nos a fronte para o justo dos justos, que expirou no madeiro por resistir ao mal e suprema renúncia entre a glória do amor e a bênção do perdão. Chega a emocionar o texto de hoje. A gente vai encontrar o seguinte, a gente vai encontrar nas figuras do cristianismo Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai a gente entende, todos são unânimes nisso. É Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O Filho a gente entende ser o Cristo, Jesus. Segundo o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, o governador do nosso planeta, até mesmo no livro da Gênesis, escrito por Moisés lá no Velho Testamento, diz que antes da Terra existir, ele já existia, Jesus. E essa terceira figura, que se chama Espírito Santo, que a gente pode ter como uma coletividade ou como algum grupo, às vezes, de espíritos muito seletos para nos ajudar, a gente vai ter interpretações diferentes do Espírito Santo. Vai ter aquele sacerdote católico, ou até mesmo membro protestante, que prefere simplesmente a linguagem pura e simples de Espírito Santo para toda a informação que venha boa para ele através de intuição. Os espíritos, em particular, eles nos ensinam que nós temos um anjo da guarda. Então, tanto faz chamar ele de anjo da guarda como de Espírito Santo. Mas diz para a gente o seguinte, todas as vezes que a gente faz a prece, quem nos atende imediatamente, quem é o preposto ali do Cristo, foi escalado pelo Cristo para nos atender, é esse anjo da guarda. E esse anjo da guarda, a condição para ele ser anjo da guarda, ele tem que ser um espírito necessariamente superior a nós, de maneira mais ainda individualizada. Ele tem que ter vencido as provas que nós estamos passando nesse momento. Então é muito comum a gente pensar assim, será que eu consigo ser anjo da guarda de qualquer pessoa no futuro? Não. Você só vai conseguir ser anjo da guarda de um milionário se você um dia já tiver sido um milionário e não tiver caído nas provas que advêm da riqueza. Então tem que ter uma ligação muito íntima com a prova que aquela pessoa está passando.
Mas a gente vai identificar a partir de agora, principalmente aqueles que temos um contato mais comum, mais rotineiro com os espíritos, qual é o tipo de linguajar, qual é o tipo de sentimento que esses anjos da guarda eles vão estar entregando para a gente. Então, o texto do Emmanuel ele é muito profundo. Ele vai dizer para a gente, ó, eles podem estar vivendo em mundos celestes, mas eles têm uma sintonia com a gente. Tem aqui vamos botar como se fosse aquele aparelhinho de comunicação, né, que quando eu chamo, ele pode estar em qualquer ponto do universo ou do pluriverso, como queiram chamar, ele nos acode. E vou falar aqui, ó, ainda mesmo que traga consigo fulgor solar, ele sabe se acomodar ao nosso degrau, vem até a gente. Ainda mesmo que estejam na culminância sublime da ciência, eles ocultam aquela ciência para poder falar um linguajar simples, assim como a gente também adapta nossas informações às crianças, dentro da capacidade de entendimento dela. Primeira característica fundamental, sem ferir-nos de leve, o anjo da guarda respeita a gente profundamente. Se vocês ouvirem, ou então, através da intuição, vem alguma coisa fazendo chacota com a tua dificuldade, ou então usando de termos mais duros, anjo da guarda não faz isso definitivamente. Quem faz isso vão ser aquilo que o Allan Kardec chamou de espíritos familiares. Os espíritos familiares eles não são espíritos superiores, são espíritos que nos amam. É igual o nosso pai, a nossa mãe aqui na Terra, eles puxam a nossa orelha mesmo. Quando tem que chamar a atenção, eles fazem da maneira deles. Já o anjo da guarda, não. Ele vai respeitar profundamente cada deslize nosso. Por quê? Porque ele também, para chegar a essa condição, ele passou por todos eles, ele sabe da dificuldade que tem. E depois ele fala, ó, nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos de vida. Nunca. Eles vão ter sempre essa benevolência ó, estamos esperando por você, eu torço muito para que você acerte a partir de agora. Ó, o caminho é esse. Buscou a gente através da intuição, ó, a resposta está aqui. Vem e procura o tempo todo nos orientar. E depois ele fala, nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas. Então, pelo menos nesses parágrafos, no segundo e no terceiro parágrafo, Emmanuel vai dizer para a gente, olha, eles respeitam a gente profundamente. Tá? Vamos para o quarto parágrafo. Agora ele vem falar, se encontrar a gente batido e lacerado, você nunca vai ouvir do anjo da guarda que você tem que se vingar, que você tem que de esforço, ou então até mesmo reclamação. Ele vai falar para a gente esquecer a crueldade e a violência, né, com força suficiente para não cair na posição de quem insulta ou injuria. Nunca. Tá? Então, se tiver vindo aquela intuição para você, não está vindo do seu anjo da guarda. O anjo da guarda vai estar o tempo todo falando do perdão, do esquecimento. Aproveita o teste que você passou e segue. E depois ele fala, se nos surpreender também, se nos surpreende, ou alguém caluniando a gente, ou perseguindo a gente, não tem revolta ou desânimo, eles vêm recompor as nossas energias. Essa página do Emmanuel é uma página marcante, para a gente ler e estudar várias vezes. Depois ele coloca para a gente, erigem-se na estrada do invisível, por invisível apoio aos nossos desfalecimentos. E aí sim, aquelas mensagens quando a gente está aqui se sentindo quase entrando em desespero, ou às vezes desesperado, desanimado, e aquela mensagem de apoio são eles que colocam para a gente. E o Emmanuel, com toda a sua capacidade de poesia, ele fala para a gente, eles são rosas no espinheiral de nossas imperfeições. Como eu sonho com um dia em que eu vou poder, olho a olho, dar um abraço muito forte, agradecer por tudo que vocês fazem por cada um de nós. Vocês não tem dúvida, são os nossos melhores amigos, são aqueles que foram designados por Jesus para estar do nosso lado, e a gente agradece do fundo do coração tudo que vocês fazem por nós. E termina o último parágrafo ele falando assim para a gente, diante de toda ofensa, eles levantam a gente para aquele que é o justo do justo, para aquele que é Jesus. Jesus, ninguém foi tão condenado do jeito que foi como Jesus, sendo um espírito puro. Então ele
inclina a gente o tempo todo, busquem Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.